Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Está mesmo a começar e as quintas-feiras é com Madalena Neves. Bom dia, Madalena. Temos aqui alguns assuntos alinhavados para a nossa conversa, que acontece precisamente hoje, dia 9 de novembro. Faz 2 anos que José Maria Neves tomou posse como Presidente da República. Tem acompanhado naturalmente o desempenho da presidência de José Maria Neves, que prometeu ser um ouvidor, um presidente presente, atuante. Que avaliação é que faz já agora destes 2 anos de José Maria Neves na presidência do Platô? Bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes. 2 anos de exercício da presidência de José Maria Neves, como temos acompanhado, de facto muito próximo das pessoas. E o cabo-verdiano aprecia muito esta forma de estar dos governantes e, em particular, do Presidente da República. Tem sido um presidente que ausculta, que está no país e na diáspora. A nação tem, de facto, tido o privilégio de receber o Presidente, de conviver com ele, de dialogar, e, sobretudo, este aspecto de diálogo, penso que é de se destacar. E, para além disso, temos tido uma presidência aberta, com várias iniciativas em todas as esferas, várias áreas culturais, sociais, debate de temas importantes para o país e para a nação. E este é um aspecto importante porque mostra uma presidência que não tem as portas fechadas e onde os eventos podem acontecer, desde receber as crianças, receber as associações e os representantes da sociedade civil, os representantes da esfera da cultura, e também um outro aspecto que eu gostaria de destacar são as causas. O Presidente abraçou um conjunto de causas na área da cultura, do ambiente, da sociedade, questões sociais, e foi nomeado o Champion para o património natural e cultural da África, o que abre também uma perspectiva a nível do continente para Cabo Verde, mostrar aquilo que tem feito e a abordagem que se tem feito destas questões em Cabo Verde, mas promover o continente africano e os seus recursos estratégicos. Tenho insistido muito nessa questão dos recursos estratégicos, particularmente no que toca aos recursos naturais, o ambiente em sentido lato e a cultura, que são 2 recursos importantes para o continente africano. José Maria Neves diz que o Presidente da República não pode ser oposição ao Governo, mas também não pode ser claque do Governo, está sempre a bater palmas àquilo que faz o Governo. Tem sido, de facto, esta postura de José Maria Neves nestes 2 anos? Considero que sim, há momentos, e temos assistido a isso, de alguma tensão, mas os espaços de intervenção estão definidos na Constituição. E, se forem respeitados, temos condições para ter um exercício de uma presidência, como tivemos no passado, e podemos a ter de uma presidência com normalidade. Acho que há aspectos que poderão ser melhorados neste diálogo, onde há partilhas
no exercício de determinadas funções, uma postura institucional poderá ajudar a evitar estes aspectos que vêm para a comunicação social e, de facto, poder saber que há cooperação. E Cabo Verde já fez um percurso de coabitação e temos espaço, se cada um cumprir o seu papel, se situar dentro das suas atribuições e competências definidas na Constituição, temos condições para isso. Ainda ontem, precisamente aqui neste estúdio, o Presidente da República, José Maria Neves, lembrava que já trabalhou com três Presidentes da República quando era Primeiro-Ministro, primeiro com Mascarenhas Monteiro, depois com Pedro Pires e com Jorge Carlos Fonseca. Houve um momento de coabitação com Jorge Carlos Fonseca, acompanhou naturalmente esse momento. Pode-se fazer alguma comparação com o que está a acontecer agora entre José Maria Neves, Presidente da República, e Ulisses Correia e Silva enquanto Primeiro-Ministro? Essa coabitação tem sido saudável ou tem havido aqui alguns atritos que não eram de todo esperados? Daquilo que se pode acompanhar, bom, e cada um tem o seu estilo de governação, naturalmente, da sua personalidade, mas daquilo que temos acompanhado, acho que se tem tido uma coabitação com um ou outro momento de alguma tensão, como disse há pouco, mas acho que o fundamental é poder-se entender que a cooperação só beneficia a governação, o exercício da presidência e o país no seu todo. E entender a cooperação como uma forma de estar e de uma postura para se construir as soluções. E não pode ser entendida em matérias partilhadas como no fim da linha. Penso que é uma forma de estar e é durante todo o processo. Isso só ajudará a construir este ambiente que o país precisa. Mas acha que o país, a democracia cabo-verdiana, está preparada para esse estilo, essa forma de exercer, digamos, as funções do Presidente da República, que vem a público, que expressa o que pensa nas redes sociais, que chama a atenção do governo, que faz reparos, que aconselha? Acha que a democracia cabo-verdiana já está preparada para, digamos, esse estilo de um Presidente da República? A democracia também se aprende e se consolida. E estamos numa era das novas tecnologias e este é o mundo onde estamos a viver. Se no passado não tínhamos tanto esta apetência para as redes sociais, digamos que o Presidente José Maria Neves está a pôr em prática aquilo que Cabral disse, está a viver a sua época enquanto Presidente da República, e portanto as instituições também devem se adaptar, havendo sempre formas de introduzir as questões para o debate público como instituição, mas é preciso ter-se presente também as personalidades. As pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes e a personalidade é uma fonte de poder e não podemos ignorar estes aspectos também quando se analisa esse contexto político e de exercício do poder. E analisando estes 2 anos, há algum aspecto, algum marco que gostaria de destacar neste percurso, neste desempenho de José Maria Neves como Presidente da República? Já fiz algumas referências das causas. Acho que as causas sociais têm merecido uma grande atenção, a proximidade. Eu lembro-me que em tempos ele classificou de uma nódoa para o país essa questão da violência baseada no género, também do abuso sexual de menores. São problemas que se mantêm ainda. Exato. São desafios que o país tem.
também. E exatamente fazer referência a esta causa social, do ponto de vista social, como algo que tem merecido uma atenção, com a promoção de debates, mas com o envolvimento de todos os envolvidos nesta questão. Aqui o desafio é poder-se chegar às comunidades onde este fenómeno é mais presente e poder-se então ajudar a mudar, envolvendo todos, como eu disse, porque é algo que perpassa a sociedade. A violência também, geral, na sociedade cabo-verdiana, que é um tema que esteve sempre presente enquanto governante, enquanto primeiro-ministro, e que agora também na presidência constitui uma das causas que o presidente tem dedicado muita atenção. Muito bem. E a diáspora, portanto, a nação global, mas já fiz referência a isso no início, a nação global como um todo, e essa consolidação da nação cabo-verdiana. E o Presidente da República tem pedido uma maior aproximação à diáspora, ou dito de outra forma, diz José Maria Neves que temos que, no fundo, dar um salto, não ficamos apenas nessa questão das remessas, de algum investimento pontual dos imigrantes, mas avançarmos por aquilo que ele chama de, digamos, de remessa mais imaterial, mais espiritual, mais ao nível do conhecimento dessa vastíssima diáspora, porque nós temos muitas competências lá fora que o país provavelmente não estará a aproveitar ainda na sua plenitude. Exatamente, e este é um campo de trabalho ainda aberto. Eu já fiz referência a isso. A ultrapassarmos o sentido utilitário da diáspora, porque muitas vezes fazemos referência à diáspora mais num sentido muito... é parte da nação, e poder-se efetivamente conhecer primeiro, saber... Sabemos que temos uma diáspora que representa mais de 1 milhão, e que contribui com remessas, que está a crescer. Eu sei que neste momento o Governo, o Ministério das Comunidades, tem em andamento uma espécie de recenseamento para a construção de uma base de dados no estilo quem é quem, que competências é que o país tem lá fora. Exato, isto é importante, poder-se saber quem é quem, onde é que está, e poder-se trabalhar com as comunidades para que possam também trazer as competências, mostrar aquilo que podem fazer e como é que o podem fazer, e esta ligação ao país, não apenas para visitas, mas também porque poderá constituir um segmento turístico importante para Cabo Verde. Muito bem, vamos continuar a falar de política agora em Portugal. Há aí uma situação complicada, uma crise política. António Costa, o Primeiro-Ministro, pediu admissão, um pedido que foi aceito pelo Presidente da República. Agora o Presidente, ontem esteve a ouvir os líderes dos partidos políticos que têm assento na Assembleia da República. Hoje vai reunir o Conselho de Estado. Portanto, há aqui alguns cenários, mas o mais provável é a dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas. Como é que a Madalena tem acompanhado esta situação em Portugal? Como poderá entender, Carlos, não vou comentar aquilo que até porque foi embaixador de Cabo Verde em Portugal, mas conhece bem essa realidade da política portuguesa. E os passos, aquilo que o Presidente da República irá fazer. Apenas dizer que, para Cabo Verde e a proximidade que temos com Portugal, as relações, como disse, eu exerci as funções de embaixadora. Mas ficou surpreendida com esse pedido de demissão de António Costa? Estamos a falar de pessoas com as quais tive contactos próximos no exercício das funções. Portanto, não me surpreendi, porque penso que foi uma postura muito digna do Primeiro-Ministro, e nesse aspecto
portanto, acho que é de saudar essa. Deixa-me só fazer uma parte. Normalmente as pessoas, quando olham para estas notícias, dizem: isso é que não acontece em Cabo Verde, há suspeitas, os poderes judiciais atuam, há investigação por parte do Ministério Público, são constituídos arguidos, há demissões, enfim, há consequências, há responsabilização política. E em Cabo Verde isto não acontece. Tem essa leitura também? Acho que cada realidade é uma realidade e as instituições atuam dentro do seu quadro institucional e legal. E, portanto, muitas vezes é difícil estabelecer comparações entre países, tendo em conta os contextos e as realidades e o desenvolvimento institucional, a cultura institucional de cada país. Mas penso que em Cabo Verde também temos tido evoluções e as instituições. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, sem que mas pediu, o processo pediu andou, demissão, houve uma decisão, houve buscas, houve uma decisão e as pessoas... havia aí alguma suspeita e ele acabou por pedir a sua demissão. Sim, as pessoas agem dentro do seu quadro pessoal e institucional e, portanto, muitas vezes é difícil de comparar os posicionamentos. Como eu disse, as personalidades são diferentes, as posturas são diferentes e é isso que temos e é preciso encarar com naturalidade também esses posicionamentos. Mas dizia que esperamos que as relações com Cabo Verde, e já foi dito, quer pelo Presidente, quer pelo Primeiro-Ministro, são relações de excelência e esperar que as coisas evoluam e sejam esclarecidas. Mas é tudo o que posso dizer sobre essa questão, não entrando nos comentários, porque não nos compete analisar a situação política e os posicionamentos de Portugal. Este parceiro. Mas há aí um dado importante. Antes desse pedido de demissão, houve uma altura em que o governo de António Costa conheceu várias situações que ditaram a saída de secretários de Estado e de ministros. Avançou-se com uma ideia, uma espécie de questionário em que, o ministeriável, o candidato a ministro, alguém em que António Costa convidava para o governo, tinha que preencher esse questionário. Uma das questões era tentar saber se já teve alguma situação no seu passado ou como empresário em que, enfim, houve situações que pudessem configurar, digamos, de corrupção ou que pudessem ser incompatíveis com o exercício das funções de governante. É uma ideia que se podia também aplicar em Cabo Verde. Antes de convidar as pessoas para o governo, portanto, preenche-se um questionário a dizer: eu não estou aplicado a nenhum negócio que seja incompatível. Não acha que é uma boa ideia? Há as declarações que são exigidas e que são preenchidas, mais do domínio patrimonial, mas é algo a analisar para os futuros governantes poder-se também eventualmente incluir outras questões nesse questionário que é para preenchido. Que ver, porque a ideia que se tem é que tudo o que acontece em Portugal acaba por acontecer ao retardatário em Cabo Verde. Sim, há também aquela máxima que se diz que a moda antes de sair já está presente em Cabo Verde. Portanto, acho que as coisas acontecem aqui um pouco seguindo as modas internacionais. Portanto, é analisar e ver se há necessidade de melhorar os formulários que são preenchidos pelos titulares de cargos políticos, não apenas governantes, se há necessidade, porque o mundo está a mudar. Portanto, adaptar também este questionário que vem de há muitos anos atrás e poder-se adaptar ao contexto atual, onde antes os governantes não tinham empresas. Não participavam em empresas porque não tinham meios para isso. Hoje em dia o mundo já mudou e, portanto, se calhar será necessário adaptar aquilo que se deve saber sobre alguém que chega ao governo também a este novo contexto. Muito bem, não sei se quer falar ainda sobre o Orçamento de Estado para 2024. O debate começou ontem na Generalidade, no Parlamento, por aquilo que pôde ouvir, o que é que
sobressai dessa discussão do Orçamento de Estado para 2024. É um orçamento avaliado em 85 milhões de contos, mais de 10% em relação ao orçamento anterior. As posições divergem naturalmente, as posições dos partidos políticos. O PICV considera que é um orçamento irrealista, é despesista, carrega nos impostos. Praticamente a mesma leitura tem o CID, que diz que é uma bonita peça de ficção, e o MPD, o partido que suporta o governo, diz que este é o instrumento, digamos, apropriado para que Cabo Verde continue a fazer face aos desafios e preservando também os ganhos que o país tem vindo a conhecer. Do debate de ontem, do início desse debate, o que é que reteve, Madalena? O debate começou ontem com as introduções, a participação dos partidos, grupos parlamentares. Dizer que acho que o debate vai muito no sentido a-nos. Ainda mantém-se muito... É o mesmo registro, não é? É mais do mesmo. Esse registro, a-nos. E perde-se uma oportunidade primeiro de ligar o debate do orçamento a outros debates que aconteceram recentemente, e falo, por exemplo, do debate sobre o Estado da Nação, que foi antecedido de um relatório muito importante do FMI sobre Cabo Verde e que colocou algumas questões estruturais da economia cabo-verdiana e que merecem atenção e correção. Mas este debate parece que é o único, acontece em 2 dias e separa-se de tudo o resto. Houve o debate sobre o Estado da Justiça, outros temas sobre rendimento e preços, mas o orçamento é estanque. Um debate que começou ontem, termina hoje na generalidade, e depois vai-se discutir a lei de orçamento e termina. Portanto, seria importante que se pudesse fazer a ligação com outras questões, particularmente com estas questões de natureza estrutural. E aqui uma questão importante é a produtividade em Cabo Verde. Falamos da lei do orçamento, que vai decidir a alocação de recursos. Uma das indicações do relatório é que temos uma ineficiente alocação de recursos. Como é que se está a corrigir isso? Portanto, os recursos são alocados a setores que não os utilizam da melhor forma, não produzem os melhores resultados e continuamos no mesmo trend, na mesma dinâmica de alocação de recursos. A outra questão prende-se com o mercado de trabalho. E é fundamental porque os cabo-verdianos dizem que o principal problema de Cabo Verde é o emprego, ou falta de emprego. Mas o debate é feito muito numa lógica de perdemos emprego, criamos emprego, prometemos 45 mil, não vamos conseguir criar os 45 mil, mas o mercado em si, como é que está? Quais são os problemas estruturais? Como é que, alocando recursos, vamos conseguir corrigir esses problemas estruturais? Particularmente a informalidade, porque mais de 50%. Portanto, o que está a dizer, não basta apenas despejar dinheiro sobre problemas, é preciso, de facto, analisar. Colocar dinheiro em determinados setores sem ter a preocupação da eficiência e eficácia na sua utilização e nos resultados que geram. Fala-se muito da questão da formação profissional. E um dos problemas identificados nesse relatório do FMI prende-se com a preparação da mão de obra. Mas quando se fala na formação profissional, o discurso é muito centrado nos novos que vão ser formados para entrarem no mercado de trabalho. Mas há
os que estão no mercado de trabalho, há iniciativas, sei que há iniciativas no quadro do próprio Sistema Nacional de Qualificações, está-se a trabalhar a RVCC, reconhecimento de validação de competências, mas este programa devia ser mais abrangente, porque é preciso corrigir nos que já estão no mercado para melhorar o seu desempenho, a sua produtividade. Portanto, é cuidar do capital humano para a questão da competitividade. Sim, mas não apenas numa perspectiva de resolver as questões de enquadramento, resolver as questões de salários, trabalhar. Parece-me que esse debate ficou muito focado na questão dos salários. Muito nos salários. Pois há outras questões, e aqui a precariedade, portanto, o setor informal mais os precários dominam o nosso mercado de trabalho. O que é que se está a fazer? Os desequilíbrios que temos regionais, dentro das ilhas também, aqui o norte e o sul da ilha de Santiago, noutras ilhas, mas Santiago e outras ilhas, discutir isso e algumas opções estratégicas que, ao que parece, estão postas em causa, porque vou dar um exemplo, já não temos muito tempo, mas ainda temos uma nota final. Exato, temos uma nota final, mas o exemplo da Zona Especial de Economia Marítima de São Vicente. Portanto, concebido para se fazer uma mudança de fundo em toda a ilha e na dinâmica de estruturação mesmo física e infraestrutural da ilha. Mas há investimentos que vão ser feitos agora fala-se na segunda fase do Porto de Mindelo. Nunca esteve sobre a mesa, porque a ideia era um novo porto, era o Porto de Águas Profundas, que seria do outro lado da ilha, e agora já se está a falar assim, ao de leve, né, numa segunda fase. Investir na Cabo Nave. A ideia da zona económica é que tudo vai sair dali. Vai-se investir para quê? Qual é o horizonte temporal desses investimentos? Portanto, que é uma questão fundamental, é que há investimentos que estão a aparecer, por exemplo, os barcos, quando é que vão ser construídos, a questão dos investimentos nos aeroportos, particularmente Santo Antão, qual é o timing, qual é o ciclo deste projeto. Portanto, o ciclo de projeto parece que não conta e começa-se a falar de investimentos e financiamentos que estão apenas identificados. Portanto, estas questões de fundo não são discutidas e passamos ao de leve sobre aspectos e os essenciais ficam por debater. Muito bem, não temos mais tempo, mas ainda tem uma nota sobre o Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia. É verdade, vai acontecer aqui na praia, portanto há uma dinâmica cultural de encontros de escritores, agora a poesia da Macaronésia, que vai acontecer a partir de segunda-feira, portanto 13 a 16, e que traz temas interessantes e importantes para o contexto atual, esse contexto de muitos conflitos, das alterações climáticas, da ação climática, e vai-se debater e partilhar